Ele era um bilionário, uma celebridade. Seu nome estava em prédios que arranhavam o céu. Mas Donald Trump queria mais. Ele ansiava pelo prêmio máximo, a presidência dos Estados Unidos. Poucos acreditavam que ele conseguiria. A elite política zombava. A mídia o ridicularizava. Mas Trump estava determinado. Ele desafiaria o impossível. Ele atenderia ao chamado da grandeza. Isso não era um capricho, não era um golpe publicitário. Era uma missão profundamente pessoal. Trump sentia um fogo no peito, um desejo ardente de liderar sua nação para a grandeza. Ele via um país em declínio, enfraquecido por maus acordos e liderança fraca. E ele acreditava que era o único que poderia consertar isso. Ele era o forasteiro, o disruptivo, aquele que jogava de acordo com suas próprias regras. Ele era Donald Trump. E ele estava pronto para chacoalhar as coisas. Muito antes dos salões dourados da política, Trump já era um titã. Ele era um construtor, um negociador, uma força da natureza no mundo implacável do mercado imobiliário de Nova York. Ele construiu arranha-céus que perfuravam as nuvens, cassinos que brilhavam com extravagância e uma marca sinônimo de ambição e sucesso. Seu nome estava em tudo o que ele tocava. Um testemunho de sua inabalável determinação e busca incessante pela excelência. Mas a ambição de Trump ia além de tijolos e argamassa. Ele ansiava por influência, reconhecimento, um lugar na consciência americana. Ele escreveu livros, apresentou programas de televisão e se tornou uma figura constante nos tabloides. Amando ou odiando, você não podia ignorá-lo. Ele era a personificação do sonho americano, um homem que venceu por conta própria, desafiou as probabilidades e alcançou um sucesso inimaginável. No entanto, ele sentiu um chamado, uma atração por algo maior que ele mesmo. Quando Trump desceu a escada rolante dourada na Trump Tower e anunciou sua candidatura, o mundo caiu na gargalhada. O establishment político o descartou como uma piada. Comentaristas experientes previram uma derrota rápida e humilhante. Ele não é um candidato sério, zombavam. Ele não tem experiência, sem chance. A mídia, ávida por uma história, o pintou como um bufão, uma caricatura de riqueza e privilégio. Seus pronunciamentos foram recebidos com revirar de olhos e sorrisos condescendentes. Mas Trump, alimentado pela dúvida e pelo desprezo, apenas se fortaleceu. Ele adorava o papel de azarão, o forasteiro enfrentando as elites entrincheiradas. A zombaria deles apenas solidificou sua determinação. Eles o subestimaram por sua conta e risco. Ele provaria que todos estavam errados. A campanha de Trump foi diferente de tudo que a América já tinha visto. Ele evitou o politicamente correto e falou diretamente com as pessoas, explorando uma fonte de raiva e frustração que havia sido ignorada por muito tempo. Ele falou de homens e mulheres esquecidos, de empregos perdidos, de uma nação à deriva, e ele prometeu tornar a América grande novamente. Seus comícios eram eletrizantes, cheios de apoiadores fervorosos, atraídos por sua mensagem de esperança e mudança. Ele se conectava com as pessoas em um nível visceral, sua fala direta e comportamento ousado, uma mudança refrescante em relação às palavras cuidadosamente elaboradas dos políticos de carreira. Ele era o antipolítico, a voz do povo, e sua mensagem ressoou com milhões que se sentiam abandonados pelo establishment político. Ele prometeu chacoalhar as coisas, drenar o pântano, colocar a América em primeiro lugar. Seção 5. O desafio é lançado. As primárias republicanas foram um campo de batalha brutal. Políticos experientes com anos de experiência e aliados poderosos se alinharam para desafiar Trump. Jeb Bush, filho e irmão de presidentes,
Era o favorito no início, mas Trump, com seu status de forasteiro e mensagem populista, ganhou terreno rapidamente. Ele enfrentou todos os adversários, usando sua mistura característica de humor, insultos e conversa direta para desarmar seus oponentes. Ele lhes deu apelidos, zombou de seus históricos e expôs suas fraquezas. Ele transformou os debates em TV imperdível, suas performances imprevisíveis cativando a nação. Ele era um mestre do espetáculo, um mestre de cerimônias em um circo de sua própria criação. E o povo americano não se cansava. Seção 6. Prova de fogo. À medida que a liderança de Trump crescia, também cresciam os ataques. A mídia, sentindo uma mudança sísmica no cenário político, desencadeou uma enxurrada de cobertura negativa. Eles examinaram cada palavra sua, desenterraram antigas controvérsias e o pintaram como impróprio para o cargo. Seus oponentes, desesperados para impedir seu ímpeto, recorreram a ataques cada vez mais pessoais. Eles questionaram seu temperamento, seu caráter, sua própria sanidade, mas Trump permaneceu impávido, sua pele calejada por anos de batalha no mercado imobiliário de Nova York. Ele revidou com igual ferocidade, denunciando a mídia de notícias falsas e rotulando seus oponentes como corruptos e mentirosos. Ele transformou os ataques em medalhas de honra, prova de que ele era uma ameaça à ordem estabelecida. Seção 7. Uma nação dividida. A eleição geral de 2016 foi uma das mais divisivas da história americana. Trump, o candidato republicano, enfrentou Hillary Clinton, a ex-secretária de Estado e esposa do ex-presidente Bill Clinton. A nação assistiu, hipnotizada, enquanto os dois candidatos lutavam em debates, comícios e nas mídias sociais. A cobertura da mídia foi implacável. As pesquisas oscilaram para frente e para trás, e a tensão era palpável. Trump, aproveitando um profundo poço de raiva e frustração entre os americanos da classe trabalhadora, fez campanha em uma plataforma de nacionalismo econômico, prometendo trazer de volta empregos, renegociar acordos comerciais e colocar a América em primeiro lugar. Clinton, por sua vez, se apresentou como a mão experiente e firme, a defensora do status quo. Seção 8. Um novo amanhecer, uma nova América. A noite da eleição, 8 de novembro de 2016, foi uma noite que viverá na infâmia. Conforme os resultados chegavam, desafiando as previsões de pesquisadores e especialistas, uma sensação de descrença tomou conta da nação. Trump, contra todas as probabilidades, havia vencido. O impossível aconteceu. O forasteiro, o disruptivo, o homem que nunca havia ocupado um cargo eletivo, era agora o 45º presidente dos Estados Unidos. O mundo assistiu com espanto enquanto Trump, ladeado por sua família, fazia um discurso de vitória que era conciliatório e desafiador. Ele prometeu ser um presidente para todos os americanos, curar as feridas da divisão e tornar a América grande novamente. Seção 9. O legado do não convencional. A presidência de Trump foi um período de turbulência e agitação. Ele desafiou normas antigas, subverteu convenções políticas e governou com um estilo que era refrescante e inquietante. Ele foi um presidente diferente de qualquer outro, uma força da natureza, que deixou uma marca indelével na história americana. Amando ou odiando, não há como negar que Trump foi uma figura transformadora. Ele mudou a cara da política americana, expôs as falhas do sistema e deu voz àqueles que se sentiam ignorados e esquecidos. Sua presidência foi um testemunho do poder duradouro do populismo, do fascínio pelo forasteiro e da imprevisibilidade da democracia americana. Ele foi, como ele mesmo costumava declarar, um vencedor. Mas, mais do que isso, ele foi um fenômeno,
uma figura única em uma geração que será debatida, dissecada e discutida por gerações futuras.